Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos bem, em nome de Jesus. Nós vamos, acredito que a primeira aula que eu vou compartilhar com vocês da Escola Bíblica Dominical, aqui no nosso momento de glória especial. Essa aula vai ser dada no dia 1º de fevereiro, hoje dia 30, dia sexta-feira. Na minha congregação não sou eu que vou dar essa aula, é outra professora, e a aula certamente vai ser maravilhosa, ela tem muito conteúdo, muito conhecimento, mas eu quis aqui compartilhar com vocês, talvez você não vai conseguir ir até a aula, enfim, eu espero que você seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, seja matriculado na tua congregação, mas eu achei muito interessante esse assunto, assim como toda revista, essa revista a gente está falando sobre a Trindade, aqui para que vocês vejam. Então, eu incentivo você a ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos lá, lição número 5, 1º de fevereiro de 26, e a epígrafe do texto, o título é O Deus Filho. O texto áureo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17, 5, a parte B. A verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A palavra-chave dessa aula é Cristo. No entanto, nós vamos falar sobre um tema talvez polêmico, que ao fazer uma exegese sobre ele, uma hermenêutica, alguém possa ter uma interpretação diferente. Então, eu entendo que todos nós estamos estudando e aprendendo com o Senhor, então caso você talvez não concorde aí com a minha exegese, amém, tá tudo certo, mas eu vou dar base bíblica para tudo aquilo que eu vou estar falando. Então, como eu disse a vocês, a palavra base, a palavra-chave dessa lição é Cristo, mas eu tomo a licença aí para compartilhar com o Monte da Transfiguração, que é um assunto extremamente polêmico, e é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês também. O nosso texto está em Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 35, Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 8. Eu vou ler apenas alguns versículos para que nós consigamos aí ganhar tempo, visto que a gente não tem 1h30 para dar aula aqui, são apenas 15 minutos, então eu tenho que ser dinâmica. Diz assim, Lucas 1, 35. E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui também, Mateus 17, no 17:2 diz assim, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Como eu disse a vocês, é um tema um pouco polêmico quando a gente fala sobre o Monte da Transfiguração, e nós iniciamos a aula de hoje falando sobre o nascimento e a concepção de Cristo. Nós sabemos que Jesus não foi criado, ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. E diz aqui, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Nós temos aqui 3 objetivos na aula de hoje, que são explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Deidade, Deus e homem na mesma pessoa. Quando a gente fala que é 100% Deus e 100% homem, eu ouvi uma explanação de um teólogo falando que Jesus não é 200%, ele é 100%. Mas é uma forma de nos expressarmos que ele é 100% homem, sentindo as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos temores, menos o pecado. E 100% Deus, porque ele esvaziou-se de si da sua glória, mas o poder ainda estava sobre ele, e ele é Deus. Nós temos como objetivos explicar a concepção e a deidade absoluta de Jesus. Também mostrar a centralidade de Cristo
com o cumprimento da lei e dos profetas, lá no Monte da Transfiguração, e enfatizar a exclusividade de Cristo como o único mediador e salvador. Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixou muito claro que nem todos os caminhos levam a Deus, como é tão dito aí no nosso mundo. Apenas um caminho leva a Deus, e esse caminho é Cristo. E ele deixou isso muito claro. Diz aqui: Cristo não é apenas um enviado de Deus, mas o próprio Deus, o Filho encarnado. Então, nós temos aqui, logo no primeiro tópico, a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. Está escrito aqui em Lucas, nós já lemos: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo que te cobrirá com a sua sombra. Sombra refere-se à presença divina. E é tão interessante que quando a gente fala sobre isso, será a sombra da virtude. Virtude, no grego, vem de dinamis, que quando a gente fala no dínamos, que é poder, dinamite. Dinamis, que vem de dinamite, né? Traduzido dinamite, que é poder. A gente tem até um evento aqui no Brasil, eu não sei se ainda tem, mas quando eu era mais jovem eu me recordo que era justamente esse poder, essa dinamite. Então, esse poder que veio sobre Maria para que Jesus pudesse ser concebido. Maria, ainda virgem, após o nascimento de Jesus, ela tinha um esposo, né, José. E ela teve outros filhos. Então, quando as pessoas falam a Virgem Maria, não é uma verdade. Ela foi virgem até o nascimento de Cristo. Após, ela foi esposa, concebeu, teve outros filhos de forma normal, consensual com seu marido. Então é importante a gente frisar isso. E nós temos quando Cristo, né, ali ele é gerado, nós temos ali a manifestação da Trindade, porque eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos ali, a gente fala sobre a manifestação da Trindade no Velho e no Novo Testamento, e nós conseguimos ali plenamente entender a manifestação da Trindade. Lembrando que nós estamos nesse trimestre falando sobre a Trindade. Nós temos aqui o que eu já falei para vocês, a deidade absoluta de Cristo. Então a gente tem essa questão de deidade, significa que ele é Deus e que ele é homem. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Está escrito no livro de João: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós identificamos no Velho Testamento alguns textos que conseguem nos deixar muito claro a existência de Cristo e da Trindade já no Antigo Testamento. Quando a gente fala, quando está escrito no Velho Testamento, no livro do Gênesis, do início, do começo, façamos o homem. A gente vê uma palavra no plural. Façamos, quem vai fazer? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente vê também ali na Torre de Babel, se eu não me engano, Gênesis 11, 7, que fala: confundamos a língua. Também, mais uma vez, está no plural, falando ali sobre a Trindade. E diz aqui: ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas. Daí vem a deidade. A divina e a humana, únicas numa única pessoa. Então, essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Isso está, inclusive, descrito aí no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Então, para a gente entender exatamente o que é deidade, Deus e homem numa única pessoa. Vamos continuar aqui. Os atributos divinos de Jesus. Quando a gente fala da deidade, que eu falei dos atributos. Então, a gente tem os atributos que a gente já estudou, acho que foi na primeira aula, dos atributos, que são comunicáveis e os incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e que eu, Vanessa, você também pode ter. Por exemplo, o amor, que é um atributo comunicável. O perdão é um atributo comunicável. E nós temos os atributos incomunicáveis, que são atributos exclusivos de Deus. Por exemplo, imutabilidade,
onipresença, onipotência, onisciência. Esses atributos são exclusivos de Deus e Jesus os tinha também, sendo ele Deus. Continuando aqui, a gente vai falar agora no assunto que eu queria muito chegar aqui para falar com vocês, que é sobre a centralidade do Deus Filho. Nós vamos aí para um monte da transfiguração. Aqui o verbo transfigurar significa transformação e mudança. Jesus estava no monte e ali alguns apóstolos o acompanhavam. E eles conseguem ver naquele momento a transfiguração, a transformação e a glória de Jesus. Até então, ele, ainda que fizesse milagres, eles viam Jesus como um homem, talvez, né? Talvez essa percepção deles. E ali, principalmente Pedro, fala, é Deus. E quando eles veem Jesus transfigurado ali, naquela luz que refletia, e a voz de Deus que fala, esse é o meu filho. Nós vemos ali uma mudança e a glorificação de Cristo. Está escrito aqui, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nós lemos que nós seremos transformados em corpo glorioso. Então é esse corpo aqui que vai ser transformado, não é um outro corpo. E Deus permite essa transfiguração ali no monte, para que esses 3 apóstolos pudessem ver, Pedro, Tiago e João. Só que não apenas isto, nós temos ali junto com Cristo a figura de Elias e a figura de Moisés. É uma passagem extremamente polêmica, porque agora eu quero trazer aqui com vocês alguns textos para que nós possamos elucidar todo esse contexto. Primeiro que eu vou ler, no livro de Hebreus, capítulo 10, capítulo 9, versículo 27, que está escrito: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Moisés e Elias estavam no monte com Jesus. Está escrito no livro de Hebreus que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Como assim? Vamos aqui falar sobre o que aconteceu com Elias e o que aconteceu com Moisés. Livro de 2 Samuel, 2 Reis, livro de 2 Reis, quando a gente fala ali sobre o arrebatamento de Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, e antes que seja tomado de ti, disse Eliseu: Peço-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não morreu. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Muito bem, guardem isso. Aí vamos falar de Moisés, livro de Judas. Judas não tem capítulo, porque é somente um texto. Então, Epístola de Judas, melhor dizendo, Epístola de Judas, versículo 9, diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Irmãos, quando a gente lê em Hebreus, que aquele que desce a terra jamais torna, o Senhor, ele cumpre a sua palavra. E nós vemos no Monte da Transfiguração Moisés e Elias. Por quê? Moisés estava simbolizando a velha aliança. Nós temos a velha aliança, a antiga aliança, com morte de cordeiro, que nós temos ali a lei, e nós temos a nova aliança, Cristo.
E Elias simbolizava os profetas. Jesus, estando na terra, ele não veio mudar a lei, e ele veio cumprir a lei, e ele veio cumprir o que foi predito pelos profetas. E aí, quando a gente vê os apóstolos, Pedro, Tiago e João, no monte, vem Elias e vem Moisés, ambos de forma simbólica. Elias não foi morto, ele não estava ressuscitando, ele não foi morto, ele subiu ao céu vivo. E Moisés, nós entendemos que ele levou ao monte, não foi achado o seu corpo, mas a gente entende que ele estava ali de uma forma que ele tem ressuscitado, assim como nós iremos ressuscitar também naquele grande dia. Então, meus irmãos, aquele que desce, eu vou enfatizar isso para que não venha ter nenhum tipo de base e nem ideia de outras coisas de mortos falando, e eu vou trazer outro texto de Samuel também para ficar muito claro isso. Mas quando a gente está no Monte da Transfiguração, a gente está falando que Cristo, ele veio trazer a nova aliança, e que ele é superior a Moisés e ele é superior aos profetas. Ele é a oferta perfeita. Tanto é que está escrito que, ali Jesus falando com Elias e com Moisés, os dois desaparecem e permanecem quem? Cristo, transfigurado, com o seu rosto brilhando, com as suas vestes resplandecentes. O que isso simboliza para mim e para você? Que Cristo é a oferta perfeita. Ele veio cumprir a lei e ele veio cumprir o que foi dito pelos profetas. Então está escrito: na ocasião, Jesus temporariamente revelou a glória da sua natureza divina com uma aparência resplandecente. Um prólogo escatológico de um vislumbre de Cristo pós-ressurreto e glorificado. Vamos imaginar pós-ressurreição já indo aos céus. Uma confirmação das duas naturezas de Cristo. Aqui a divindade de Jesus foi revelada. Até então, como eu disse a vocês, os apóstolos, mesmo com os milagres, eles viam Jesus como um homem. Era muito confuso isso, e naquele momento ficou muito mais claro, Jesus revelando a sua natureza divina. Aqui uma divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus, do Filho encarnado. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, como eu disse a vocês. Pelo contrário, foi um ato divino com significado escatológico. Moisés representa a lei e é o mediador da antiga aliança e o legislador do povo hebreu. E nós vemos Elias representando os profetas e é considerado símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciaram a vinda de Cristo. Ficou fácil, meus irmãos? Se não ficou, coloca nos comentários que a gente volta nesse tema, porque é muito importante que nós tenhamos o esclarecimento desta passagem, que ninguém voltou dos mortos. E nós vemos, para finalizar, que eu já estou super estourada da hora, a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho de Deus foi gerado pelo Pai e é consubstancial com ele, a mesma substância do Pai. Irmãos, esse tema é maravilhoso, a lição de hoje é incrível. E eu queria muito deixar claro isso para vocês, essa questão de Moisés e de Elias ali no Monte da Transfiguração. E para a gente finalizar, eu quero trazer um texto aqui para vocês também, no livro de 2 Samuel, que é um texto muito legal. Deixa eu anotar aqui, 1 Samuel 28:13. Ainda falando 1 Samuel 28:13, que diz assim: e respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe sobre a terra. Para a gente finalizar, Saul já estava distante de Deus, muito distante de Deus. E ele queria uma resposta sobre toda a guerra ali, e ele ora, ele tira o Turim, ele consulta, e Deus não fala com ele. E aí ele faz algo que é contra a lei. Ele vai atrás de uma necromante, né, que consulta espíritos, e pede para chamar Samuel.
E está escrito no versículo que eu li, versículo 13. Então respondeu-lhe o rei: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Um Deus com D minúsculo. E até então, a gente lendo todo o contexto, teoricamente Samuel fala e profetiza e fala coisas para Saul, inclusive que ele será morto ali no acampamento dos filisteus. E aí, para a gente finalizar sobre isso, o primeiro versículo que eu li, falando em Hebreus, que aquele que desce a terra jamais torna. E o Senhor, ele não contradiz a sua palavra. Então, quando a gente vê que essa mulher, que era uma mulher que tinha práticas já de ocultismo, de falar com mortos, lembrando que nós não cremos que mortos voltam, nem que mortos falam conosco. Isso é muito claro, é base do evangelho. E por que está escrito isso? Quando a gente lê esse D minúsculo, eu li muito sobre isso, pesquisei muito sobre isso, nós estamos entendendo que é um espírito falando que era Samuel. Inclusive, o que ele diz não se cumpre. Ele fala que Saul será morto pelos filisteus. Saul tira a sua própria vida, ele deita sobre a espada. Então, meus irmãos, para que não fique dúvida, tanto na passagem do Monte da Transfiguração, tanto nessa passagem de Samuel, depois, se a gente conseguir, talvez eu traga novamente todo o contexto dessa palavra, mas eu queria dar base bíblica para vocês, que quem desce a terra, quem desce, não volta. Não volta. E depois disso é o juízo. Então, o Senhor, ele permitiu esses momentos, né? Ali glorificando o Filho no Monte da Transfiguração, mostrando a divindade, o poder, a graça, né, de Cristo, que tem a mesma substância de Deus, que é Deus. Então, eu espero que vocês tenham aí, assim como eu também, aprendido um pouquinho sobre esse tema. É o tema da próxima aula, que será dada aqui na minha igreja, na tua igreja, aquele que tem ali a escola bíblica dominical, que é assim, irmãos, crente, servo de Deus, tem que ser aluno da escola bíblica dominical, porque a gente tem que aprender. A gente tem que estudar, a gente tem que ler. É claro, cada um de nós tem um chamado, né? Eu, Vanessa, gosto de ler, gosto de estudar. Então, enfim. Mas você que está me assistindo também tem que ter amor pela palavra, pelo ensino da palavra, pelos estudos, porque é bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, te dê mais entendimento, mais sabedoria. Hoje eu pretendo gravar mais alguns vídeos, tem alguns temas que eu quero compartilhar com vocês. E que o Senhor abençoe, que nós tenhamos um ano cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo, coloca no seu status, é um tema polêmico. E como eu disse, se ficou uma dúvida, coloca aí nos teus comentários. Se eu não souber, eu vou atrás, pergunto para outras pessoas. Eu tenho meus professores da faculdade de teologia. Então, e eu vou atrás da informação e principalmente, eu vou no mestre. Amém? Obrigada por estar aqui comigo no canal, por mais um ano. Logo a gente faz um ano de canal e eu tô, como eu disse a vocês, muito feliz e grata a Deus por essa oportunidade. Nos vemos na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.